Fala aí pessoal, tudo bom? Vim aqui hoje para a gente bater um papo sobre um assunto que eu acho que é da máxima relevância para a Lei de Incentivo ao Esporte. Na semana passada teve o evento lá do CBC, né, o Fórum, o Congresso Nacional dos Clubes, junto com o CBC Expo. Então na sexta-feira passada eu fiz uma palestra lá nesse evento e falei sobre esse tema. A gente hoje vê uma movimentação grande de todo mundo da área do esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte, falando sobre um aumento de percentual para que a gente não corra no risco do PL que foi aprovado ano passado, né, a concorrência com a lei da reciclagem. Então a gente tem várias ameaças aí rondando a Lei de Incentivo ao Esporte. Em contrapartida, a gente vê um crescimento e uma maturidade muito grande dentro da lei. Pela primeira vez, assim, para mim, eu falo isso com muito orgulho, eu encho a boca para falar, nós passamos a barreira de R$1 bilhão de captação. Semana passada eu ainda dei uma olhada lá no painel da transparência lá do Ministério do Esporte. Então lá já consta R$1.131 bilhões. Foram aportados, receberam aporte mais de 2.500 projetos. Isso, cara, é uma evolução muito grande, a lei de incentivo está se concretizando, né, para mim já há bastante tempo, mas como a principal ferramenta, como a principal política pública do esporte hoje no país, de longe, a nível orçamentário, a nível de relevância, a nível de atendimento, a nível de proponentes, de projetos. Então a gente tem uma gama muito grande quanto a isso. E aí eu já venho falando há algum tempo e estou reforçando isso agora, que hoje nós já temos 4% da verba destinada, né, 4% do imposto de renda daquelas empresas que debitam o seu imposto de renda em cima do lucro real. Nós já temos isso prontos para serem aportados em projetos incentivados. Mas Léo, você está maluco? Como é que 4%? Não são 2%? Então, como a gente vê ali no slide, né, eu queria mostrar para vocês entender por que nós já temos os 4%. Né? Quais foram as mudanças reais que aconteceram na Lei de Incentivo ao Esporte ali em 2022? Né? Em 2022 foi feita uma alteração na lei, que a lei anteriormente ela vigoraria até o final de 2022, e aí no ano de 2022 foi feita a prorrogação da lei até o ano de 2027. Isso todo mundo já sabe, e isso foi uma das alterações feitas ali em 2022. O problema é que uma outra alteração que foi feita foi a inclusão do parágrafo 6º do artigo 1º da lei. E o parágrafo 6º do artigo 1º da lei, ele fala o seguinte, vamos lá. O que o parágrafo 6º fala? Ele fala que o limite previsto lá no inciso 1º, né, do artigo, né, do primeiro deste artigo, será de 4% quando o projeto for um projeto social, preferencialmente executado em localidades de vulnerabilidade social. Então ele diz ali o seguinte, que se o projeto for social e se ele acontecer em um local de vulnerabilidade, que o percentual de 2 pode chegar até 4%. Tá? Então isso é bacana. Entretanto, né, esse percentual que pode chegar até 4%, ele concorre com a Lei 8.313 e a Lei 8.685. E aí eu fui pesquisar o que era 8.313. A Lei 8.313 de 91 é a Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, né? Uma lei super consolidada, super, né, utilizada por todos do meio cultural. E a Lei 8.685 é a Lei do Audiovisual, também super consolidada, super utilizada. Então, hoje, o que prevê a nossa legislação é essa. É a concorrência para chegar dos 2% aos 4%, é a concorrência dentro do artigo 26 da Lei 8.313 e do artigo 1º da Lei 8.685. E aí eu fui entender além da Lei Rouanet, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Lei Rouanet para saber como é que ela funciona. E descobri que a Lei Rouanet ela funciona através de 2 artigos. Tem 2 artigos referenciando a isenção fiscal.
o artigo 26, como está aqui, e o artigo 18. E aí eu fui procurar saber como é que funcionavam esses artigos, tá? Então, para a gente entender melhor, o artigo 26 da Lei Rouanet, ele prevê uma isenção fiscal diferenciada. Você não consegue ter uma isenção fiscal do todo do projeto. Se for o aporte via pessoa física, né, através de doação, 80% de isenção fiscal. Se for através de patrocínio, 60% de isenção fiscal para aqueles projetos enquadrados no artigo 26 da Lei Rouanet. Se for de pessoa jurídica, é mais ainda. Então, a isenção é menor. Então, se for através de doação, apenas 40% a empresa vai receber de isenção fiscal. E se for através de patrocínio, apenas 30%. Na prática, o que isso quer dizer, pessoal? Se eu tenho um projeto enquadrado no artigo 26 da Lei Rouanet e eu, empresa, aporto R$1 milhão nesse projeto, eu só vou receber de isenção fiscal R$300 mil. Os outros R$700 mil vão ser de aporte de recurso próprio da empresa, não tem isenção fiscal. Tá? Então, os projetos que são enquadrados nesses artigos têm dessa forma. Já o artigo 18, ele prevê uma isenção fiscal de 100% do valor aportado. Então, aqueles projetos que são caracterizados dentro do artigo 18 da Lei Rouanet, eles têm 100% de isenção. Tá? Só que não é qualquer tipo de projeto. Para que você considere, para que você possa adequar o projeto, caracterizar ele dentro do artigo 18, são aqueles itens ali: artes cênicas, livros, música, exposições, produção de obras. Inclusive, até frisei ali o item I, né, que eu acho que tem muito a ver com a gente aqui do esporte, né, que é produção ou coprodução de jogos eletrônicos brasileiros independentes, bem como formação de profissionais. Tá? E eu acho que talvez possa servir para alguém aí que trabalha nessa área dentro de jogos esportivos eletrônicos. Tá? Então, aqui, todo o dinheiro que a empresa aporta no artigo 18, ela tem 100% de isenção. Em projetos caracterizados dentro do artigo 18, ela tem 100% de isenção. Então, pessoal, é importante a gente entender isso, tá? Por quê? Porque no nosso caso, a Lei de Incentivo ao Esporte, ela só concorre com o artigo 26. E aí eu fui procurar algumas empresas para saber como que elas fazem esse aporte, né? Que não foi uma surpresa para mim entender que a maioria das empresas, a grande parte dos recursos investidos na cultura, na Lei Rouanet, eles são investidos em projetos que são adequados ao artigo 18 da Lei Rouanet, não ao 26. E para nós só concorre o 26. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Então, o que coloca no artigo 18 não concorre com o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, eu enxergo aí uma grande possibilidade, uma grande oportunidade, porque a legislação já está ao nosso favor. A legislação já prevê que só concorre com 26. E as empresas raramente põem dinheiro em projetos do artigo 26. Então, assim, nós já temos aí a faca e o queijo na mão para fazer esse entendimento e tornar realidade. Então, eu já fiz o questionamento ao Ministério do Esporte, tá? Tomara que a diretoria da Lei de Incentivo caminhe para a consultoria jurídica do Ministério, lá para a Conjur, para que a gente tenha um respaldo formal, um parecer formal do Ministério sobre esse entendimento. Com quem eu conversei no evento do CBC semana passada, concorda com esse meu entendimento, mas volto a falar, isso é um entendimento do Léo. Nós ainda não temos isso formalizado pelo Ministério do Esporte. E eu acho que vale, da nossa parte aqui, continuar cobrando, continuar insistindo para que tenha um posicionamento formal do Ministério do Esporte. Então, assim, para que fique muito claro isso, tudo que está aportado no artigo 18 não concorre com a Lei de Incentivo ao Esporte. E nós já temos na legislação da Lei de Incentivo ao Esporte a possibilidade de aporte de até 4% para projetos sociais, preferencialmente em locais de vulnerabilidade social, e que esses 4% só concorrem com o artigo 26. Então, para mim, isso está muito claro, o entendimento é muito simples de saber aonde a gente pode buscar mais recursos, que nós já temos isso desde 2018. Desde 2022.
Nós já temos isso aprovado desde 2028. Então eu estou falando que a gente já está perdendo dinheiro, nós já perdemos dinheiro. Eu não quero que a gente perca mais dinheiro. A lei de incentivo ao esporte ela se torna cada vez mais relevante, ela se torna cada vez mais essencial para o financiamento esportivo do Brasil. Então eu vou falar isso, embora para tentar facilitar o entendimento de todos. No meu entendimento, todo recurso que uma empresa de lucro real aporta em projetos da Lei Rouanet, caracterizados pelo artigo 18 da Lei Rouanet, esse mesmo quantitativo, esse mesmo percentual da empresa pode ser aportado em projetos esportivos. Essa é a conta que eu faço. Então, se uma empresa aportou 10 milhões no artigo 18, pelo menos, do artigo 18 da Lei Rouanet, pelo menos 10 milhões ela tem para aportar em projetos esportivos, sociais, preferencialmente em locais de vulnerabilidade social. Tá bom? Então, tomara que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa. Eu estou aqui amplamente aberto a debates, tá? Se vocês quiserem, tá aqui meus contatos, tá? Meu telefone está aí, as redes sociais nossas, as redes sociais da Trilha. Então a gente está aqui totalmente aberto a debater, a falar que a gente está errado e a gente entender que a gente pode estar errado, mas eu ainda acredito que não. Eu acredito que o nosso entendimento esteja correto, tá? Então, mas de qualquer maneira, qualquer dúvida, qualquer debate, a gente está aqui para fazer, para contribuir, para que a gente continue crescendo, para que a gente tenha mais projetos, para que a gente tenha mais empresas, para que a gente tenha mais gestores qualificados a trabalhar com recurso público, para que essa política pública ela possa crescer cada vez mais, para que todos possam utilizar em prol do esporte nacional. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos e a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.